Oi, gente, tudo bem? Então, atendendo a pedidos, eu trouxe hoje para vocês uma maquiagem em pele negra, que vocês me pediam há muito tempo. E eu espero muito que vocês gostem, então já vão deixando o like aí que esse vídeo está repleto de dicas. Então, vamos lá. Eu iniciei a pele dela pela limpeza, né? Então, eu já usei ali o 2 em 1 da Nivea, que ele vai fazer a limpeza e a tonificação da pele dela. A pele negra não tem segredo, mas ela tem algumas particularidades, né? Uma delas é que geralmente a pele negra é mais oleosa. Então, para minha cliente, né, a Ju é minha cliente, ela foi uma das minhas noivinhas, então eu já conheço a pele dela, já sei trabalhar com a pele dela. E o hidratante que eu escolhi para usar na pele dela foi o Nivea Soft, que é um hidratante que ele é para todos os tipos de pele. Aí eu venho com o pincel do Fiber e vou espalhando por todo o rosto dela, capricho bem nessa hidratação aí. Depois eu vim com o primer, esse primer é da Revlon, é um dos meus primers favoritos. Eu não costumo usar primer em todas as minhas clientes, mas no caso dela, ela tem alguns poros abertos, então eu resolvi aplicar o primer para dar uma disfarçada nos poros, também para dar uma matificada na zona T dela, que geralmente é a região onde produz mais óleo mesmo. Então, apliquei o primer ali na zona T. Agora, nessa etapa da maquiagem, a gente precisa fazer as correções, né? Camuflagens de algumas imperfeições. Ela tem uma manchinha escura aqui na lateral do rosto, parecendo uma mancha de melasma. E eu vou camuflar com o corretivo laranja da Kryolan. Depois, com uma esponjinha úmida, eu venho dando batidinhas nas bordinhas do corretivo que eu apliquei. Percebam que eu não bato a esponjinha no centro, né? Para não retirar o produto onde eu fiz a camuflagem. Então, eu venho batendo só nas bordinhas mesmo para tirar a marcação desse corretivo. Bom, agora que a manchinha já foi camufladinha ali, né? Agora vamos para a cobertura. Então, percebam que o rosto dela, ele já tem, né, algumas áreas mais claras, então eu vou respeitar isso. Eu vou usar 3 bases, eu vou usar a base da Revlon, eu vou deixar a referência aqui abaixo para vocês passando. Eu vou usar a base da Revlon, a base da Alice Academy e também uma base da Pausa para Feministas, que é a mais escura, para eu já fazer os contornos do rosto dela. Então, eu vou usar as bases de acordo com os pontos do rosto dela que eu preciso, de acordo com as tonalidades que eu encontrei ali no rosto dela. Deu para entender certinho? Não é nada difícil, gente, é só prestar atenção. Onde ela tem aquelas áreas mais claras, eu uso a base mais clara. Onde ela tem uma tonalidade média, eu vou usar a base média. E onde eu quero fazer os contornos do rosto dela, eu vou usar a base mais escura, com aquele subtom mais frio, né, que é da Pausa para Feministas, para dar mesmo profundidade ao rosto dela. Depois eu venho com uma esponjinha e vou homogeneizando toda a pele dela. Agora eu vim com um pincel e tô aplicando a base mais escura. Agora, para fazer o contorno, venho devolvendo a sombra que ela já possui naturalmente no rosto. No nariz, eu vou fazer essa sombra só nas laterais, eu não vou afinar o nariz dela, eu vou respeitar o formato do nariz dela, os traços dela. Eu vou fazer uma maquiagem que eu vou apenas embelezá-la, né? Eu vou só realçar a beleza dela e não vou transformá-la. Então, é muito importante a gente sempre respeitar os traços da nossa cliente, a não ser que ela peça para algo ser alterado, aí sim, para algo ser mudado, né? Aí a gente faz, se não, você respeita. Agora eu vou usar esse corretivo da NYX, né, da paletinha da NYX, é a cor médio, a paleta na cor médio, e eu venho depositando o corretivo abaixo dos olhos dela, né? Ela não tem olheiras, então a base já cobriu ali boa parte, já fez a correção, e agora eu vou criar apenas pontos de iluminação no rosto dela. Lembra que eu mostrei pra vocês quando eu comecei a pele que ela tinha na testa, né, abaixo dos olhos, ela tem esses pontos mais claros no rosto. Então, eu tô só devolvendo essa luz pro rosto dela, respeitando algo que ela já tem. Então, quando eu terminar a maquiagem, ela não vai achar estranho, ela vai se reconhecer, né? Não fiz uma maquiagem que a transformasse. Agora eu venho com a esponjinha, dando leves batidinhas, assentando esse corretivo na pele dela, também na testa, né? Deixo bem espalhadinho, não pode deixar aquele ponto marcado ali, fica muito feio o corretivo marcado. Fica muito feio quando a gente faz a iluminação e o contorno e deixa marcado.
fica algo, não fica profissional, né, gente? Então tem que caprichar, trabalhar um pouquinho ali com a esponja, que vale super a pena. Agora eu venho dando leves batidinhas nas bordinhas desse corretivo e vou tirando toda a marcação. É muito importante você fazer esse passo, sempre dar leves batidinhas, tirar toda a marcação para que a gente não consiga ver onde começa o escuro e termina o claro. Então, tem que fazer esse passo, ele é muito importante. Agora, eu venho com a esponjinha tirando qualquer marcação que tenha ficado abaixo dos olhos dela. Eu dou uma batidinha com a esponja para tirar o excesso de produto. E agora, eu venho com a esponjinha selando a pele dela. Esse pó que eu tô usando é o pó banana da Benai. Para mim, é o melhor pó banana que eu já testei. Ele é super fininho, ele não estoura com o flash, né? Então, ele é maravilhoso. Selei todas as áreas que eu fiz de iluminação. Depois da pele selada, eu venho com um pincel bem fofinho e vou retirando todo esse excesso de pó que fica no rosto. É muito importante a gente retirar todo o excesso de pó. Se esse pó fica acumulado, aí sim a gente corre o risco de que estoure na foto. Mas se você retirar direitinho todo o excesso do produto, não vai correr esse risco. Ó, retiro bem abaixo dos olhos, né? Para que não fique acúmulo, então é bem importante esse passo também. Agora, eu vou pegar um pincel mais fofinho e o contorno da paletinha da Anastasia Beverly Hills, o mais escuro da paleta, e venho selando os contornos que eu fiz escuro do rosto dela, só para selar mesmo, gente. Só para deixar tudo bem sequinho, né? Para essa pele não ficar transferindo depois. Então, é muito importante fazer a selagem da pele. É isso que faz com que a nossa maquiagem dure, né? Com que ela fique bem resistente. Como blush, eu vou usar essas duas sombras aí, ó, da paleta da Jaclyn Hill. Ele é um tom, assim, essas sombras, elas são um tom lindo para pele negra. Achei maravilhoso usar essas sombras como blush. Então, a gente tem que se virar com o que tem, né, pessoal? Não tem blush, usa sombra, dá super certo. Então, espero que vocês gostem aí da dica. Iluminador, eu vou usar esse iluminador da paleta da Anastasia Beverly Hills. Ele é um bronze escuro. As pessoas usam iluminadores frios, né, com tons frios, então acaba acinzentando a pele. E a minha cliente, ela tem uma pele com fundo quente, então eu tenho que usar produtos também, né, com subtom amarelado, mais quente, para eu manter a pele dela, o rosto dela todo em harmonia. Então é bem importante a gente prestar atenção nos produtos que a gente vai usar. E o iluminador, ele é bem importante também, assim como o blush, usar cores que harmonizem com o tom de pele dela, tá bom? Bom, então agora, né, a pele dela tá pronta. Eu borrifei um fix ali para finalizar a pele. E agora eu vou usar o mesmo corretivo da NYX, vou preencher toda a pálpebra móvel e fixa dela. Bom, nas sobrancelhas dela eu usei a pastinha da Anastasia Beverly Hills, preenchi toda a sobrancelha dela. Depois eu vim com o corretivo da NYX, é o mesmo que eu usei para fazer as áreas de iluminação. E agora eu venho aplicando em toda a pálpebra móvel e também na pálpebra fixa dela. Venho depositando, né, o corretivo eu diluí ele um pouquinho com o diluidor da Fandi ou Fendi, eu nunca sei qual que é o certo de falar. Aí eu venho demarcando ali a sobrancelha dela, né? Depois com um pincel desse Kabuki, esse é o P30, se eu não me engano, da Makeup, eu venho retirando a marcação que fica ali no cantinho interno e também no canto externo. Vou começar o esfumado dela usando esse tom meio laranja da paleta da Jaclyn Hill, com o pincel 136 da Dye Makeup. Eu venho fazendo uma meia marcação. Eu vou levando essa sombra do cantinho externo do olho até o ponto alto da sobrancelha, como se eu estivesse fazendo um C. Agora eu diminui o pincel, peguei o 132 também da Dye Makeup e venho com essa sombra mais escura, esse tom mais bordô, mais fechado da paleta. E agora eu venho depositando um pouquinho abaixo da primeira cor. Eu falei para vocês o pincel 132 da Dye Makeup, mas esse, se eu não me engano, é o pincel da Esfumato. Eles são idênticos, gente, então eu acabo sempre me confundindo qual deles que eu tô usando, mas é o pincel da Esfumato S12. Eu venho com esse tom de vermelho, né, mais intenso e vou fazendo a mesma coisa, vou fazendo meia marcação, só que um pouquinho abaixo da primeira cor. Agora eu peguei uma sombra bege opaco da paletinha da Kylie Jenner, mas pode ser qualquer sombra bege opaco que você tenha aí, não precisa ser exatamente essa. Com o pincel bem fofinho eu venho depositando até mais ou menos ali
1/3 da pálpebra dela, depois eu volto com o pincel daquele tom laranja e vou retirando a marcação que fica ali no meio. É bem importante retirar as marcações, gente, porque se você deixa marcado, fica feio. Então, ó, venho com o pincel, com a mão bem levinha e vou retirando essa marcaçãozinha que fica nas bordinhas. Com bastante delicadeza, paciência, cuidado, tá tudo certo. Agora eu peguei o delineador em gel da Inglot, venho ali no último cílio dela, começo mais grossinho delineado e vou afinando até chegar ali no início do olho dela. A posição ficou meio ruim aí pra vocês verem, né? Mas, ó, agora eu dei uma viradinha, vai ficar melhor pra vocês observarem como eu fiz. Então, eu comecei lá, ó, mais grossinho, né? E vim afinando até o cantinho interno dos olhos dela. Depois que eu faço isso, eu só preencho ali o corpo do delineado, vou preenchendo com o delineador, vou acertando, deixando ele bem retinho. Depois, com o pincelzinho, eu venho na bordinha do delineado e esfumo, e venho, depois eu selo com a sombra preta. Eu faço isso só para dar aquele acabamentinho mesmo ali no cantinho. Depois volta com a sombra, aquele vermelho mais escuro, e esfumo pretinho, porque preto não esfuma preto, né, gente? Tem que ser com a cor anterior. Apliquei máscara, essa da Mary Kay, a prova d'água nos cílios dela. Sempre que eu faço maquiagem em clientes, eu uso máscara à prova d'água. Eu não uso máscara normal, porque pode ser que ela venha chorar, às vezes o evento que ela vai é uma formatura, um casamento, se ela vir a chorar vai borrar, né? Então, a gente sabe que os produtos não são resistentes a lágrimas, né? Eles são resistentes à água, mas já ajuda, né, gente? Então, a gente não tem que se certificar e usar produtos que nos ofereçam aí um mínimo de resistência, né? Agora eu tô aplicando corretivo na pálpebra inferior dos olhos dela para que a minha sombra tenha mais aderência. O corretivo que eu tô usando é o mesmo que eu usei na pálpebra dela, a superior, né? Tô usando na inferior. Agora eu venho com o pincel 907 da Macrylan e vou fazer o mesmo esfumado que eu fiz na parte superior dos olhos, eu repito na parte inferior. Aquele primeiro começa com aquele vermelho bem intenso da paleta e esfumo as bordinhas dele com aquele laranjinha. Os cílios que eu tô usando nela é os cílios de Mink Fake, né? É o A06. E a colinha que eu tô usando é uma colinha da Macrylan. Aí vim com o leque ali abanando e não teve jeito, gente. Nessa hora ela começou a chorar muito. Como vocês podem perceber ali, ó. Dá pra ver a lágrima ali nos cantos dos olhos, né? Foi até bom que aconteceu isso para eu mostrar para vocês como é que eu faço para consertar. Ó, eu deixo a lágrima ali, né? Não fico tentando secar, não faço nada, gente. Eu continuo a maquiagem normal para dar tempo dessa lágrima começar a secar ali no rosto dela. Então, vim com um delineador líquido, esse da Jolie Jolie, dei acabamento ali na raiz dos cílios, né? Para ficar mais pretinho, mais bonito, com acabamento mais profissional. Depois eu preenchi os lábios dela com o batom Camila da Bruna Tavares. Esse batom é lindo, ficou incrível nos lábios dela. Para quem ainda tem dúvidas de como eu aplico batom, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a minha técnica, né, o meu jeitinho de aplicar batom, que não tem erro, é muito fácil. Dê uma olhadinha aqui no canal que tem tudo certinho, né, o passo a passo, e vocês não vão mais sofrer na hora de aplicar o batom. Prometo pra vocês, tá? Então, gente, eu não dei muita ênfase assim no olho dela, eu queria mesmo mostrar pra vocês a pele, né? Então, fiz um olho ali bem simplesinho, esfumado ali, bem simples. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu corrijo ali quando acontece isso dela chorar, né? Eu vim com o pincel sujinho de base, a mesma base que eu usei no rosto dela, com leves batidinhas, eu vou batendo em cima de onde ela chorou, né? Onde fez ali aquele caminho, né? Mas tem conserto, gente. Olha só, apliquei a base ali, aí eu vim com o pó, aquele amarelinho, selei novamente, aí eu vim com o iluminador, reapliquei, aí eu venho novamente com o contorno, reaplico e, gente, fica perfeito, nem parece que ela chorou. O que que acontece? Tem clientes que têm a lágrima mais ácida, então vai acontecer isso, vai abrir buraco. Se a lágrima da cliente não for ácida, ela chora, você espera secar, a maquiagem volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. E se ela tem a lágrima ácida, vai abrir.
Infelizmente, eles ainda não criaram um produto resistente à lágrima, né? Esperemos aí que alguém lance um produto assim que vai ser sucesso. Dá super certo, façam aí, depois vocês me contam, tá bom, meus amores? E agora eu tô mostrando aí pra vocês que eu tô retocando tudo que eu já havia feito, né? Porque a lágrima destruiu ali meu trabalho, mas não tem problema. Assim vocês já vão aprendendo aí como é que se vira quando acontecer uma situação dessa com vocês. E o vídeo ficou assim, meus amores, vida real, minha cliente real. Eu sempre tento trazer pra vocês o máximo da realidade do nosso dia a dia de maquiadores, né? Às vezes eu trago algumas maquiagens mais elaboradas para vocês aprenderem a vender o trabalho de vocês aí, mas na maioria das vezes eu trago aí maquiagem da vida real mesmo, os perrengues que a gente passa com o maquiador. Então o vídeo ficou assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilha para me ajudar no crescimento do canal. Um super beijo e até os próximos vídeos.